Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Ivo. Hoje vamos dar início a mais uma disciplina de urgência e emergência, tá? Nesse primeiro encontro nós vamos abordar toda a introdução ao estudo da urgência e emergência, o que é urgência e emergência, qual a diferença entre as duas nomenclaturas, como também vamos viajar um pouco da história da urgência e emergência, tá? Conhecer um pouco das portarias que regem a urgência e a emergência. E na nossa ementa de estudo, nós temos alguns conceitos, né, conteúdos programáticos para abordarmos. Vamos ver os principais equipamentos do setor de urgência e emergência. Vamos abordar a parada cardiorrespiratória, como ocorrem as suas manifestações clínicas, como é realizada a manobra, tá? Principais drogas utilizadas na parada cardiorrespiratória e os cuidados de enfermagem durante e após a PCR, tá? Essas manobras são as manobras de RCP. Vamos falar tudo sobre o suporte básico de vida, as principais drogas e equipamentos para o suporte básico de vida e os cuidados de enfermagem. Como também vamos falar sobre infarto agudo do miocárdio, as manifestações clínicas, as principais drogas utilizadas e também os cuidados de enfermagem. Vamos abordar sobre convulsões, manifestações clínicas, as principais drogas utilizadas e os cuidados de enfermagem. Lembrando que todos esses conteúdos programáticos vamos ver no decorrer de toda a disciplina, tá, pessoal? Não é nessa primeira aula, não. Só estou apresentando todos os conteúdos que vamos abordar. Vamos ver conteúdos sobre intoxicações, as manifestações clínicas, as principais drogas utilizadas, os cuidados de enfermagem. Ainda nos conteúdos programáticos, nós vamos ver também a picada de animais peçonhentos, quais são as manifestações clínicas, as principais drogas e os cuidados de enfermagem. Vamos abordar as queimaduras, quais os tipos de queimaduras, né? As terapias utilizadas para as queimaduras e os cuidados de enfermagem, como também afogamento, as manobras de salvamento, hemorragia, choque hipovolêmico, tá? Mobilização de transporte de vítimas e equipamentos e materiais para imobilização, tá? E como também manobra de transporte e imobilização de vítimas, tá? Vamos ver tudo sobre carrinho de emergência, principais materiais que compõem o carrinho de emergência, as principais drogas e também o que é o desfibrilador e o cardioversor. E vamos também abordar tudo sobre traumas de tórax, abdômen, crânio cefálico e músculo esquelético também. As manifestações clínicas, né, dos traumas e as principais drogas utilizadas e os cuidados de enfermagem. Todas esses conteúdos vamos trabalhar no decorrer de toda a nossa disciplina. E para iniciarmos nosso estudo, eu trouxe dois artigos, né? Não quer dizer um artigo, mas esse slide, agora eu trago uma abordagem que foi realizada em fevereiro de 2005, logo após a implantação dos serviços de atendimento móvel de urgência e emergência, onde foi registrado as principais ocorrências, né, na Baixada Fluminense, nas seguintes emergências, tá? Em quantidades, foi atendido nas unidades móveis de urgência e emergência, 497 problemas cardiovasculares, 157 problemas respiratórios e AVC 119, distúrbios psiquiátricos e alterações de comportamento e agressividade 72, tá? E quedas 132, atropelamentos 14 e trabalhos de parto 169. E diante de toda essa quantidade que eu citei, foi logo na implantação desses serviços de urgência e emergência, né, de unidades móveis, que teve uma prevalência de casos, né, ao qual foi citado, e que ao longo do tempo, até a nossa atualidade, esse serviço de atendimentos de urgência e emergência vem
dando o maior, grande suporte para atendimento de urgência e emergência em diversos setores, tanto no intra e no pré-hospitalar. E esse artigo que trago aqui para vocês é só mais uma pesquisa para retratar o perfil epidemiológico de atendimentos dos serviços de emergência, tá? Aí, geralmente, os pacientes no serviço de emergência, segundo o artigo, né, tem um perfil sociodemográficos e críticos. E também é importante saber quais são esses pacientes, qual é a prevalência desses pacientes nos setores de emergência. Aí vimos que, diante desse artigo, a maior prevalência dos diagnósticos dessa entrada de pacientes para os setores de emergência são, deixa eu colocar o mousezinho que fica melhor para vocês, são os acidentes vascular encefálico, tá? Eles sempre lideram os diagnósticos médicos em pacientes na assistência de serviço de emergência. Aí depois vem os politraumatismo, né? Temos o câncer, em terceiro lugar, causas de pneumonia, acidente ofídico, meningite, hemorragias, artrite, plaquetopenia, insuficiência renal, úlceras gástricas e pielonefrites. Esse artigo ele foi abordado, essa pesquisa, em 2018, e temos alguns outros artigos bem mais atuais que, diante das suas pesquisas, eles sempre estão evidenciando que as maiores causas de atendimento médico em setor de emergência é as pessoas acometidas de acidente vascular encefálico. As emergências mais frequentes nos pronto-socorro são relacionadas a dores intensas em qualquer parte do corpo, tá? Febre alta, picadas de animais peçonhentos, né? Reações alérgicas, dificuldade em respirar, palpitações, traumas e lesões. São os mais frequentes nos pronto-socorro, são o público, as queixas que mais aparecem, né, nas unidades de emergências. E o surgimento desse serviço de urgência e emergência no Brasil surgiu, né, no ano de 2000, essa política nacional de atenção à urgência e emergência surgiu em 2000, tá? E foi de uma forma cronológica que nós vamos organizar esse estudo de urgência e emergência, para vocês entenderem o princípio e a história cronológica da urgência no Brasil. Até 2003, só tínhamos algumas normas regulamentares, certo? Só que a partir de 2003 a 2008 houve uma implantação do SAMU, antes não existia o SAMU, as urgências, as emergências eram todas hospitalares. E uma das políticas, né, regulamentada para o serviço de atendimento médico de urgência é uma estratégia que deu certo, que com sua implementação em 2003 a 2018 obteve um bom resultado, e hoje essa rede de urgência e emergência está bem, criando espaço, né, está bem expansiva, e que houve uma grande redução de mortes e uma eficácia nos atendimentos pré-hospitalares. De 2008 a 2009 também houve, 2008 a 2009, uma implementação bastante importante, que foi a implantação das UPAs 24 horas. Tá? Essas duas redes aqui de atendimento são muito importantes para o serviço de urgência e emergência. Em 2011,
essa rede, foi unificada a rede de urgência e emergência, né, onde todos esses setores, SAMU e UPAs, com mais outros, foram implementados para fazer parte de uma rede de urgência e emergência para atender a demanda da população com necessidade de atendimentos de urgência e emergência. Os integrantes dessa rede de urgência e emergência, a RUI, tá? São desde os componentes pré-hospitalares, que são a atenção básica, né? As salas de estabilização, o SAMU, quando há necessidade desse serviço, é ligar 192, e as UPAs 24 horas. Esses são os componentes que integram as assistências pré-hospitalar. A atenção básica é uma porta de entrada, né? Assim como o SAMU, a UPA, 24 horas. E temos os componentes hospitalares, tá? Que são os hospitais com serviço de urgência e emergência. E ainda temos a atenção domiciliar, que são serviços prestados no domicílio conforme a prescrição médica. A legislação da rede de urgência e emergência é regida por portarias, tá? A portaria 2042 de 2002 rege o serviço de urgência e emergência dividido em dois eixos, que é a PH móvel, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, e Corpo de Bombeiros, tá? Lembrando que há uma diferença entre SAMU e Corpo de Bombeiros, tá? Eles têm suas especialidades diferenciadas, que vamos ver logo mais. E temos o APH fixo, que é a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, tá? 24 horas, Policlínica, Programa de Saúde da Família, PSF, e ambulatórios especializados de atendimentos de urgência e emergência. Na legislação ainda da rede de urgência e emergência, seguida pela resolução, né, de número 1451 de 95, conceitua que urgência e emergência são diferentes, tá? Temos os conceitos de urgência, que é uma ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco de vida, necessitando de assistência imediata. Já a emergência é um agravo à saúde que implica o risco iminente de vida e exige tratamento imediato, certo? Ou seja, para melhor diferenciar, a urgência tem que ser realizada, mas ainda pode aguardar alguns minutos ou horas, dependendo de dias. Já a emergência não, é um agravo à saúde que implica um risco iminente de vida e tem que ser realizado naquele momento. Para melhor entender, as emergências elas são classificadas quanto a sua tempo de hemorragia, né? O AVC, acidente vascular cerebral, parada cardiorrespiratória, dores agudas no peito, infarto, fraturas expostas, acidentes de trânsito e ferimentos à bala. Já as urgências, vem a questão das fraturas não expostas, tá? Cólicas renais, aumento de pressão arterial, pancadas na cabeça, luxações e torções, intoxicações agudas e queimaduras. Vejam aqui que as fraturas, elas têm que ser classificadas como urgência e emergência pela questão de se for exposta, ela é emergência, tem que ser feita o atendimento de imediato, naquele momento. E já as não expostas podem aguardar alguns minutos, né? Ou horas. Segundo também a legislação da rede de urgência e emergência, a portaria número 2442/2000, ela estabelece o acolhimento por meio de classificação de risco no serviço de emergência. Essas classificações, elas recebem cores, né, nas UPAs, tá? Elas podem ser classificadas como vermelha, que é o tratamento imediato, assistência imediata. Laranja, de cor, toda a pulseirinha de cor laranja, o paciente tem até 10 minutos para ser atendido, tá? Amarelo significa que esse paciente está tendo necessidade de atendimento com
de emergência, mas que pode ainda esperar 15 minutos. Pouco urgente, cor verde, tem até 120 minutos e cor azul 240 minutos, tá? É importante lembrar que essas classificações, elas são regidas por essas classificações são regidas por protocolos, tá? Esse protocolo aqui, que tem a cor alaranjada, laranja, é o protocolo de Manchester, tá? Onde tem essas prioridades de atendimento, o paciente chega no atendimento e é classificado. Quem faz essa classificação? O enfermeiro. Vai avaliar o paciente e vai classificando. Caso de emergência, necessita de atendimento imediato. Caso muito urgente, necessita de atendimento praticamente imediato, mas pode esperar. E caso de urgência, necessita de atendimento rápido, mas podem aguardar. E os casos menos graves, por haver, né, podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outros serviços de saúde. E os casos leves podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outros serviços de saúde. Além desse protocolo, também temos um protocolo de START, tá? Que através desse acolhimento há uma classificação diferenciada, onde vamos utilizar apenas 4 cores. Viram que nessa classificação START, ela não utiliza a cor alaranjada, tá? Mas utiliza o mesmo protocolo de classificação de risco, do vermelho para emergência, amarelo para urgente, verde para pouco urgente e azul para situações não urgentes, tá? E classifica por minuto e horas. A emergência, o paciente necessita de atendimento imediato, no qual existe um risco de morte. Então, classificação vermelha é urgente, mas pode aguardar minutos, 10 a 15 minutos, né, ou 30. É o caso em que o paciente necessita de atendimento rápido, mas não é considerado emergência, podendo aguardar para que seja atendido os casos mais graves antes. E um pouco urgente é o caso com apresenta com menos gravidade e que exige, né, que seja atendido, mas que deve obedecer e esperar até 2 horas, com reavaliação de hora em hora, tá? É importante, o paciente vai chegar, mas se não é tão urgente, fazemos a triagem e com 1 hora antes fazemos uma reavaliação. Não urgente, é o caso de menor complexidade, sem problemas recentes, podendo aguardar até 3 horas ou mais pelo atendimento. Ainda segundo a legislação da rede de urgência e emergência, temos uma resolução do COFEN de número 423 de 2012, que normatiza a classificação de risco como atividade privativa do enfermeiro. Quem faz essa classificação de risco é o enfermeiro, tá? E ele, se profissional, requer habilidades técnicas para exercer tal atividade. Há uma portaria número 1863 de 2003, ela institui a política nacional, né, de atenção às urgências. Foi daí que foi criado o SAMU, tá? E essa portaria também teve a segunda portaria de 1164 de 2003, que instituiu o componente pré-hospitalar móvel, o SAMU, com o número de atendimento, né, 192, para urgências. E houve também a portaria número 2072 de 2003, que instituiu o Comitê Gestor Nacional de Atenção às Urgências, tá? E também a portaria número 18.828 de 2004, que institui incentivo financeiro para a adequação das centrais de regulação médica, ou seja, há uma regulação médica para atender essa demanda de urgência e emergência, né, através pelas as ligações, e também para garantia dos EPIs da equipe, né, principalmente o vestuário, macacão, botas de cano, longo, luvas, etc. E houve a portaria número 2420/2004, que instituiu o Comitê Gestor para investigar os casos de morte súbita. E uma portaria também, número 2657/2004, que estabelece o dimensionamento técnico para a estruturação do serviço de
urgência e emergência. Esse dimensionamento é o que determina a quantidade de profissionais e também estruturas, né, de serviço de urgência e emergência. E a portaria número 2.972 de 2008 orienta o Programa de Qualificação e Atenção Hospitalar, o QualiSUS, onde os profissionais devem ser habilitados e qualificados para prestar assistência, né, nessa atenção hospitalar. E a portaria 1010 de 2012 implanta o serviço de atendimento móvel de urgência, tá? SAMU 192. E há uma legislação e também quanto à legislação da rede de urgência e emergência, a portaria número 1600 de 2011, ela revoga a portaria, tá, 1863 de 2003, para reformular a Política Nacional de Urgência e Emergência. Essa portaria de 1863, ela foi criada em 2003, mas ela foi reformulada através da portaria 1600 de 2011 para que essa política nacional de atenção às urgências fosse, digamos que, reforçada para melhor assistência. Eu sugiro que depois vocês baixem essas portarias, leiam essas portarias, que é muito importante, tá? A portaria número 354, de 2014, institui as boas práticas para a organização do serviço de emergência. Quais são as linhas de cuidados da rede de urgência e emergência? Vejam só. As maiores linhas de cuidados, maiores, né, são bem amplas, mas as mais predominantes é a linha de atendimento cerebrovascular em relação ao AVC, pela portaria 6.665 de 2012, e o atendimento cardiovascular sobre o IAM, né, que é a portaria 2.994 de 2011, e atendimento ao trauma, que é a portaria número 1365 de 2013. São as linhas de cuidado da rede de urgência e emergência. Eles estão relacionados, né, com atenção básica, UPAs e todos os serviços que prestam assistência de urgência e emergência. Como é a organização, estrutura e funcionamento desses serviços? Vejam só. Os serviços de urgência e emergência, eles estão organizados, né, perante a portaria número 354 de 2014, né, com recursos humanos, equipamentos, materiais, medicamentos. Esses recursos humanos são os profissionais de saúde, tá? Os equipamentos são todos os equipamentos utilizados para prestar assistência, tá? Desde os carros móveis, ambulâncias, carro do SAMU, como também os materiais, né, e os medicamentos. Os serviços de urgência e emergência devem possuir estrutura organizacional documentada, tá? Preservar a identidade e privacidade do paciente em todos os aspectos, no intra ou pré-hospitalar, e tem ambiente acolhedor para esses pacientes, e deve ter orientação aos pacientes e seus familiares, ou seja, os profissionais devem estar aptos e também treinados para prestar essa orientação aos seus pacientes e familiares, assim como também a informação de toda a organização, estrutura e funcionamento desse serviço deve estar sob orientação da população de um modo geral, para quando há necessidade, eles saberem para qual serviço de urgência e emergências eles vão seguir, ou seja, procurar, né, assistência. Tem que ter essa informação de como é que funciona todo esse serviço de urgência e emergência. Os recursos humanos, como já falei, são os profissionais, né, que são responsáveis pela questão técnica de formação médica, que assume, né, no serviço de urgência e emergência, em relação também aos profissionais especializados, e deve ter um enfermeiro exclusivo responsável pela equipe, né, de enfermagem, técnicos de enfermagem em quantidade adequada para atuar 24 horas, e também na infraestrutura física, as unidades de
de atenção à saúde de urgência e emergência, ela deve ter uma área externa coberta para a entrada da ambulância, né? Sala de recepção e espera com banheiros, sala de arquivos de prontuários, sala de classificação de risco, área para higienização, consultório, sala para assistência social, sala de procedimentos, de nebulização, de reanimação e estabilização. Ainda também sala para observação e isolamento, posto de enfermagem, banheiro completo, né? Depósito para resíduos sólidos, depósito para material de limpeza, vestiários e banheiros para profissionais, farmácia, almoxarifado e ainda mais alguns adicionais, que é o acesso independente para a pediatria, tá? E também acesso para o centro cirúrgico e área de apoio técnico e logístico, né? Essa infraestrutura é de toda assistência intra-hospitalar de hospitais aptos a atender as demandas de urgência e emergência. E ainda deve ter uma sala para redução de fraturas. Quais são os materiais e equipamentos? Né? Temos estetoscópios, esfigmomanômetro, otoscópio adulto, oxímetro de pulso, aspiradores, bombas de infusão, cilindro de oxigênio, máscaras, sondas, drenos, cânulas, pinças e catéteres, pranchas, equipamentos para reanimação cardiopulmonar, dentre outros materiais. O atendimento em urgência e emergência, ele, como já falei, ele pode ser pré e intra-hospitalar, tá? Segundo as estruturas organizacionais desse serviço de urgência e emergência, temos uma rede, né? A RUI, rede de urgência e emergência, e quando a pessoa sofre um agravo agudo à saúde, deve ser acolhido em serviços do SUS, mais próximo de sua ocorrência, seja numa unidade de saúde da família, no pronto atendimento ou no pronto-socorro. Os componentes pré-hospitalar fixo, imóvel hospitalar e pós-hospitalar fazem parte dessa estrutura da atenção às urgências, né? Desde o hospital, a UPA, o SAMU, as unidades de atenção básicas, os hospitais, né, de pequeno porte, todos esses compõem essa estrutura da RUI, que é a rede de urgência e emergência. O componente pré-hospitalar fixo, ele, segundo a portaria do Ministério da Saúde 2048, estabelece o acolhimento de clientes em quadros agudos em unidades de saúde de baixa complexidade, né, como estabelecimento da atenção primária, denominado pré-hospitalares, tá? E as unidades e as UPAs. É atribuição da enfermagem organizar os materiais médico-hospitalares como laringoscópio, com lâminas adultos, infantil, cânula endotraqueal e também de materiais de punção venosa e de aspiração, entre outros, tá? No carro, na ambulância do SAMU vai ter sempre uma estrutura, tá? Com todos os equipamentos que vão precisar, né, nas ocorrências, assim como no intra-hospitalar também, tá? Sempre tem que ter uma maleta com todos esses materiais para conduzir a assistência, né, no momento em que seja necessário, intubações, paradas, entre outras. Deve-se manter disponíveis medicamentos utilizados em casos de parada cardiorrespiratória, né? O PCR, insuficiência respiratória, materiais e equipamentos como oxigenoterapia, aspiração traqueal, ventilação, desfibrilador, né? Externo, automático, que é o DEA, tá? E outros que deverão estar disponibilizados e os recursos organizados, que vão permitir o atendimento e estabilização do cliente, até que sejam transferidos de uma forma adequada para uma unidade de maior complexidade, né? Temos que ter um carrinho de medicamentos e um DEA. Sempre esse desfibrilador externo automático deve estar à disposição para fazermos a nossa primeira assistência pré-hospitalar.
Os profissionais médicos, enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam no pré-hospitalar fixo são capacitados para estabilizar e encaminhar adequadamente o cliente. Esse pré-hospitalar fixo são as UPAs, tá? E as unidades de pronto atendimento. E a criação dos protocolos de rotina e sua aplicação auxiliam no tratamento, melhorando os resultados e contribuindo para uma melhor organização do trabalho, né, e de salvar vidas. Essas UPAs 24 horas são serviços de média complexidade, né, ou intermediária, podem que funcionar até 24 horas. São estruturados para acolher pacientes com quadros agudos ou crônicos, agonizados, né, agonizados, quer dizer, e funciona à noite e finais de semana, diminuindo a sobrecarga dos hospitais e de maior complexidade. São disponíveis medicamentos, leitos e observação de 6 a 24 horas em algumas unidades em ambulância para transporte. Geralmente as UPAs elas ficam com o paciente até 24 horas para estabilizar, tá? Mas geralmente há uma estabilização e ele é encaminhado para outro serviço de referência. Os componentes pré-hospitalar móvel, eles foram estruturados e organizados para a prestação de serviços à pessoa que necessita de socorro em locais como domicílios, vias públicas, estabelecimentos comerciais, entre outros. Ao pedir ajuda por meio da Central de Regulação 192, o SAMU, ou 193, Corpo de Bombeiro, vocês vão ver a diferença de dois. Todos, tanto o SAMU como o Corpo de Bombeiro, eles prestam serviço, tá? Sendo que o Corpo de Bombeiro, ele é mais para fazer a intervenção de fazer socorros, tá? Socorros de, por exemplo, em catástrofe, salvamento, mas o atendimento médico é o SAMU. O socorrista, parentes da vítima ou a própria vítima recebe orientação médico regulador que decide pelo envio de ambulância do suporte básico ou avançado, sabendo que nós temos, quanto ao esse componente pré-hospitalar móvel, dois tipos, né? Que é o básico e o avançado, com equipes habilitadas em atendimento a situações de urgência. Caso avalie que seja necessário disponibilizar esse recurso, a gente liga, tá? Há um grande número de ligações por trote, né? Tem campanhas já que, principalmente algumas campanhas que incentivam, né, as pessoas a não passar trote, que não é legal, né? Tem alguns programas relativos a essa grande impasse que sempre ocorre. Muitos trotes, o SAMU se desloca para fazer essas ocorrências e chegam lá, não é uma ocorrência verdadeira, tirando o foco desses profissionais, enquanto algumas ocorrências verdadeiras podem prestar desse serviço, eles estão se deslocando para uma ocorrência que, na verdade, não passa de trote, né? E isso prejudica bastante a assistência da nossa rede de urgência e emergência. As equipes de saúde do atendimento pré-hospitalar são compostas por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem que receberam habilitação, né, específica para essa atividade. É necessário que conheçam suas atribuições, como também normas e rotinas operacionais, bem como desenvolvam seu trabalho baseado em protocolos de atendimento, tá? Lembrando que esses protocolos eles são direcionados por cada tipo de queixas, né? Nós vamos ver todas essas assistências pré-hospitalares ou intra-hospitalar. E a educação permanente desses profissionais é primordial para assegurar a qualidade na prestação de assistência. Outros profissionais, como telefonista, radiooperador, condutor de ambulância ou de veículos aquáticos, e aí eles também fazem parte da equipe de atendimento pré-hospitalar e devem também receber essa qualificação, né, essa educação permanente para melhor desempenhar a sua assistência.
As equipes que compõem o sistema básico de vida, ou seja, o suporte básico de vida, tá certo? São profissionais auxiliar técnico de enfermagem, condutor de veículo e bombeiro militar. Coloquei isso aqui asterisco porque o bombeiro militar eles fazem parte desse suporte básico de vida que fazer recrutar pacientes que estão em difícil acesso, tá? E os profissionais que fazem parte do sistema avançado de vida é o enfermeiro, o médico, condutor de veículo. A diferença do suporte básico de vida para o avançado é que o básico vai ser composto por um técnico e um condutor, e o avançado, um enfermeiro, um médico e um condutor. A atribuição do suporte básico de vida é o atendimento de baixa complexidade, não realizando procedimentos invasivos em casos de vítimas de menor gravidade. Já o avançado, ele faz um atendimento de urgência e emergência de alta complexidade, realizando procedimentos não invasivos. E invasivos também, em caso de vítimas graves. O atendimento pré-hospitalar. Vejam só. As unidades de emergência hospitalares ou pronto-socorros oferecem atendimento imediato e ininterrupto, né, aos pacientes adultos ou crianças em estado crítico ou potencialmente crítico. Ininterrupto quer dizer que não pode interromper esse atendimento, tá? Vai ser classificado e vai ser atendimento de forma ininterrupta. Onde essa classificação, se for necessário, encaminhar para outra rede de assistência, não vai ser encaminhado, senão vai ser estabilizado. O atendimento hospitalar é definido por grau de complexidade, tá? É por isso que existe a classificação de risco para definir esse grau de complexidade do paciente, tá? Onde vai ser classificado e encaminhado para assistência. A unidade de emergência é caracterizada pelo fluxo intenso de pessoas que circulam nessa área, em razão da rotatividade dos seus pacientes, que procuram serviço devido à sua gravidade e das condições em que se encontram. Eles são motivados por que essa procura pode ser motivada por trauma, afecções não traumáticas, afecções de comportamento, entre outras. O atendimento prestado com rapidez pode ser comprometido por fatores como fadiga, falta de atenção, desrespeito às normas de biossegurança e predispõe o profissional aos riscos e acidentes de doenças ocupacionais. Tá? Quando trabalhamos em serviços de urgência e emergência, estamos inevitavelmente expostos a riscos que podem comprometer a nossa saúde. Essa é uma questão importante e que merece toda a nossa atenção. Com a mesma responsabilidade que cuidamos da saúde do outro, devemos zelar pela própria saúde, utilizando medidas apropriadas de prevenção aos riscos ocupacionais. A equipe multidisciplinar precisa também estar preparada emocionalmente para a vivência de situações que impactam, né, os serviços de urgência em relação ao binômio vida e morte. E o equilíbrio em lidar com essas situações tem uma repercussão da vida do paciente e de seus familiares, que se sentirão apoiados, né, o mais seguro em relação ao atendimento que recebe da equipe. Quando falo aqui os impactos, né, do binômio vida e morte, é que geralmente quando vamos prestar assistência a esses pacientes no setor de urgência e emergência, podemos, nossas condutas de profissionais de enfermagem ou médicos, é que a conduta é que temos uma grande prevalência de estabilizar e fazer com que o paciente viva, né? tenha vida. Mas em muitos dos casos, muitas das nossas assistências, muitos pacientes acabam morrendo. E é diante desse binômio aqui que tem que ter esse equilíbrio, né? De que repercute bastante na vida
na nossa vida e também do paciente e também de seus familiares. São rotinas constantes, quem trabalha diretamente na urgência e emergência, e as rotinas organizacionais, operacionais e técnicas devem ser conhecidas por toda a equipe de trabalho da emergência, para que haja o melhor desempenho operacional e alcance a qualidade, né, da assistência do cliente e a situação de emergência que aparecer. Reduzir o risco de infecção associada aos cuidados de saúde é apontado como um componente importante das metas internacionais de segurança do paciente. Para o seu alcance, é necessário uma ação conjunta envolvendo os serviços, a administração e a equipe de saúde. Todo técnico de enfermagem que presta cuidados ao paciente tem responsabilidade em relação à prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, às IRAs. Essa redução de risco a infecções de saúde, cuidados de saúde, elas são aprendidas, tá? Todos os profissionais, principalmente os técnicos de enfermagem, aprendem como conduzir os procedimentos e as técnicas de redução de infecções na sua preparação, né, de especialização no curso, e que deve ser renovado esse conhecimento através de estudos para melhor atender às necessidades, né, e prevenção dos cuidados em relação ao controle de infecção relacionada à assistência de saúde. Todos os sinais e sintomas que caracterizam risco à vida e podem levar a um indivíduo à morte, eles vão estar caracterizados com alguma doença, algum trauma, alguma queixa do paciente, tá? Aí nós vamos ter no serviço de urgência e emergência, nos primeiros socorros, uma abordagem, tá? Que é a triagem, tá? A classificação de risco, e através disso não tem um plano de ação. Vai aparecer pacientes com hemorragia, ferimentos de vários tipos e apresentam sinais e sintomas, assim como vai aparecer pacientes com fraturas de vários tipos, né? Com imobilização e transporte, através de transporte dessas vítimas, e vai ter pacientes com queimaduras, vários tipos, né? Com vários tipos de queimaduras, e onde vai ter o percentual de queimadura, e onde vamos adotar procedimentos para estabilização, pacientes com entorses, luxações e contusão, estado de choque, né, tanto choque térmico ou hipotermia, choque anafilático, envenenamento, engasgamento, como também afogamento, desmaio, convulsão. E além de tudo, paciente com paradas, né? Onde vamos fazer RCP, que tem sua finalidade e algumas diretrizes desde 2010 e alguns cuidados. Todos esses conceitos aqui, na nossa disciplina de urgência e emergência, nós vamos abordar, tá? Nessa nossa primeira aula, trouxe para vocês alguns conceitos de início, né? Que é a introdução da urgência e emergência. E tenho como atividade uma atividade para esse nosso estudo, que é listar situações de possíveis riscos de saúde, né, que podemos classificar como urgência e emergência. Vocês vão listar alguns possíveis riscos de saúde que podemos classificar como urgência e emergência, tá? E enfocar os sinais e sintomas que caracterizam, né, riscos à vida e que podem levar um indivíduo à morte, tá? Temos aqui a diferença, né, entre urgência e emergência, tá? A emergência são as situações em que apresentam alterações de estado de saúde com risco iminente de vida e o tempo para resolução é extremamente curto, normalmente quantificado em minutos. Já a urgência são situações que apresentam alterações do estado de saúde, porém sem risco iminente de vida e que por sua gravidade desconforto do requer atendimento médico com a maior brevidade possível, mas não pode aguardar, tá? Aí essa é a nossa atividade para esse nosso primeiro encontro, tá? E só para saber, coloquei como último slide para vocês diferenciar e falar um pouquinho
diferenciar o que é o SAMU e o bombeiro, devemos chamar o SAMU através do 192 quando o paciente apresenta dores com início súbito, né? Intoxicações, envenenamento, queimaduras graves, trabalho de parto com risco de morte para a mãe ou feto, queda acidental, convulsões, atropelamentos, sangramentos e hemorragias e traumas e fraturas. Quando diante dessas situações aqui, podemos sim chamar o SAMU. Agora, quando é que podemos chamar os bombeiros? Lembrando que há diferença muito grande, né, das duas assistências. Em caso de incêndios, tá, os bombeiros são chamados, desabamentos e deslizamentos, tá, salvamentos aquáticos, choque elétrico, acidentes com pessoas presas em ferragens, queda de altura superior a 7 metros, vazamento de produtos químicos ou tóxicos, pessoas perdidas em mata, ou mar ou montanha, e resgate em alturas. Os bombeiros, eles fazem resgates, né? Eles fazem resgate diante dessas situações aqui, para salvamento, e o SAMU, ele faz uma assistência pré-hospitalar com auxílio, né, muitas vezes, desses profissionais para dar primeiro suporte de assistência hospitalar a esses pacientes. Essa é a diferença e é sempre bom focar nessas desses dois tipos de assistência para saber quando que devemos chamar o SAMU ou os bombeiros, tá? Pessoal, seguimos com a nossa atividade de hoje, tá? Pode fazer a atividade, mandar pelo WhatsApp, certo? Estamos ainda nessas aulas remotas, mas em breve, se Deus quiser, vamos ter aula presencial. Nossa disciplina é bem de urgência e emergência, ela é bem dinâmica, tá? Vamos ter aula prática também, algumas simulações que vão enriquecer os conhecimentos de vocês em relação à disciplina. Bons estudos!